é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo eterno, o Cordeiro, a oferta da vitória da vida contra todo azar, desde antes da fundação do mundo. Hoje, Mateus, capítulo 9, do verso 27 ao verso 31, que nos diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, tateando, não é? Seguiram os sons, seguiram os odores, seguiram o calor, o movimento. Seguiram gritando, seguiram clamando, cegos, mas cheios de fé. Cegos, mas iluminados de esperança. E clamavam, dizendo: tem compaixão, por favor, fica colicado de ternura salvadora por nós. É isso que significa esse pedido: tem compaixão de nós. Compaixão é essa cólica visceral. Para os gregos, a ideia de compaixão era aquela que mexe de maneira colicosa e que nos coloca no movimento de buscar alívio. Aqui, compaixão é o que nos coloca na direção de promover alívio para os outros. É uma cólica de amor que nos coloca em movimento na direção do próximo. E o que eles dizem é: Jesus, sente isso por nós, por favor. Olha para nós com essa cólica de misericórdia e vem em nosso favor. É isso que eles estão pedindo. Olha para nós com um olhar visceral. Tem compaixão. E tendo Jesus entrado na casa onde iria se hospedar, aproximaram-se, vieram insistentemente ainda os 2 cegos. Ele entra e eles ficam à porta, gritando: tem compaixão de nós. Nós queremos ver, nós não aguentamos mais não ver. Nós soubemos que tu fazes ver, faze-nos ver, ilumina-nos. Então Jesus, indo a eles, lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Credes que eu posso fazer isso? Curar vocês, abrir os olhos de vocês, desanuviar vocês para sempre, iluminar vocês para sempre. Credes que eu posso fazer isso? Então responderam-lhe os 2 cegos: sim, sim, Curios, sim, Senhor. Era o que se dizia ao imperador ou a Deus. Sim, Senhor. Sim, meu Curios. Então Jesus lhes tocou os olhos, botou as mãos nos olhos deles, ambos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Vocês creem que eu posso? E eles disseram: sim, nós cremos. Nosso Senhor, nós cremos.
E Jesus lhes disse: então aconteça a vocês, conforme a fé que vocês têm. Vocês creem que eu posso? Se creem, que seja conforme a fé que vocês têm em mim. Se vocês creem que eu posso abrir os olhos, que eu posso iluminar, que eu posso trazer a luz perene, se vocês creem, então seja assim agora. Abram-se os olhos, o entendimento, esclareça-se, haja luz. Haja luz. Conforme a vossa fé, haja luz. E então houve luz. Haja luz, disse Jesus, e então houve luz, pois abriram-se-lhes os olhos. Tudo nas ações de Jesus remete para a criação de todas as coisas. É o mesmo poder, é a mesma soberania, é a mesma palavra, é o mesmo mandamento, é a mesma certeza, é a mesma graça. Faça-se-vos conforme a vossa fé. E houve luz, e abriram-se-lhes os olhos, e eles viram. Eles viram, porque a gente enxerga conforme a fé. É isso que Jesus está dizendo. A fé está para a dimensão espiritual, assim como os nossos olhos. Por isso é que o próprio Novo Testamento diz isso. Metaforiza a fé com uma capacidade de ver o que ninguém vê. Pois a fé é a certeza de coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. A fé enxerga o que ninguém enxerga. Por isso, a minha visão é do tamanho da minha fé. Sempre será. A minha visão de quem é Deus é do tamanho do que eu creio sobre quem Deus seja. A minha visão sobre o amor de Deus é do tamanho do que eu creio acerca dessa inclusividade de Deus. Eu vejo conforme a minha fé. A luz que me ilumina é a mesma luz que me faz ver. E aí eu verei se eu não me limitar na fé. Se eu não creio, eu sou cego. Se eu creio pouco, eu pouco vejo. Tudo aquilo que um homem ou uma mulher se tornem, do ponto de vista espiritual, decorre do que pela fé eles enxergam, eles divisam. E aqui eu não estou falando de crescer, de inchar, de quantificações como medida para avaliação da fé de ninguém. Porque se fosse assim, eu diria que o Steve Jobs foi um dos caras com mais fé no mundo. Se fosse assim, eu diria que esse príncipe saudita é um homem cheio de fé, porque o que não falta é grana, nem quantificações. Não, eu estou falando do que Jesus chama tesouro, do que Jesus chama riqueza, do que Jesus chama luz, do que Jesus chama visão. Porque o que adianta o homem ter a visão do mundo inteiro e não enxergar sua própria alma? Eu vejo segundo a minha fé.
Aí eu vejo para além da morte. Aí eu vejo para além da vida. Aí eu vejo para além de anjos. Aí eu vejo para além de demônios. Aí eu vejo para além de governos. Aí eu vejo para além da história. Aí eu vejo para além do Apocalipse. Aí eu vejo para além do lago de fogo. Aí eu me vejo com um novo nome, habitando o seio eterno de Deus, em gozo indizível, em perplexidade infinita, de eternidade a eternidade, porque isto eu vejo pela fé, e vejo mesmo, senão eu não perderia um minuto aqui. Eu não vejo menos do que isso. Por isso eu escandalizo tanta gente que diz que tem fé e não consegue passar do horizonte imediato. Ou tem fé apenas para buscar ganhar dinheiro ou propriedades. Todas essas coisas que com o tempo se destroem. O meu tesouro, no entanto, está no céu, habita a luz imarcessível. Os ladrões não escavam nem roubam-no. Meu tesouro é inroubável. Está guardado para além de toda a imaginação científica. E eu sou um cidadão do inimaginável. Porque os meus olhos veem, por enquanto, só até aí. Mas haverá o dia em que eu já não precisarei mais de fé, porque eu verei em mim mesmo aquilo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram e nunca subiu ao coração de homem algum. A visão é segundo a proporção da fé, do entendimento e da compreensão. Então, abriram-se-lhes os olhos. Aí veja, Jesus sabe que enxergar é perigoso. É muito perigoso. E esses dois aqui não estavam preparados para serem expostos ao perigo de ver ainda. Mais cedo ou mais tarde, todos saberiam que agora eles veem. Mas Jesus não queria que eles sofressem pressões imediatas e desnecessárias, que eles aproveitassem a visão sem a opressão invejosa dos cegos da multidão. Cegos não com problemas de globo ocular, cegos mentais e espirituais. Por isso, sabendo que ver muitas vezes traz opressão e perigo imediatos, Jesus diz àqueles dois cegos cujos olhos tinham acabado de se abrir, que pela fé tinham sido iluminados, Jesus, porém, os advertiu severamente. Não foi uma advertência qualquer, foi severa, foi veemente, dizendo-lhes: acautelai-vos, fiquem cautelosos. Enxergar é perigoso. Não deixem que por enquanto ninguém saiba que vocês estão vendo. Para que vocês, no lugar em que abriram os olhos, não venham a ser oprimidos por aqueles que gostavam de ter em vocês os ceguinhos de estimação. Saindo, eles, porém, não aguentaram. Não aguentaram. E, coitados, na realidade, o que Jesus está ensinando, e uma metáfora espiritual muito mais profunda para todos nós, não está dizendo que aquele que recebeu um benefício não pode contá-lo. Ele está só dizendo isto: enxergar é perigoso.
O que ele está dizendo é: vocês talvez ainda não estejam preparados para viverem com a luz que receberam. Por isso, acautelai-vos, sejam prudentes. Eles, porém, na alegria de ver, divulgaram a fama de Jesus por toda aquela parte. Jesus estava também tentando diminuir os ódios contra si mesmo. Quanto mais ele traz luz, mais ele é detestado por aqueles que pensam que veem e são os grandes cegos da história. Ó Senhor Jesus, eu estou aqui sem poder humano nenhum, falando do quintal da minha casa para o mundo pela fé, por causa da visão que Tu me deste, Tu me disseste. Então vê, segundo a Tua fé em mim. E é segundo a minha fé em Ti que eu digo que aqui do quintal da minha casa é o lugar mais estratégico que eu tenho para falar com todos aqueles que hoje serão alcançados. E eu peço que essa palavra não encontre fronteiras, nem limites, nem barreiras. É o que eu te imploro em nome de Jesus. Amém.